Uma lição que nós já depreendemos é que se trata de um texto que fala das mudanças dos reinos e dos poderes, de como eles se sucedem, de como alguém que hoje está no poder amanhã cai e é levantado outro, e como não há uma estabilidade ou uma segurança fixa nos reinos terrestres, nos reinos deste mundo. Algum tempo atrás, eu comecei a ler uns textos, pouca coisa, mas me interessou muito a biografia dele, de um poeta do século passado, do século XX, chamado Augusto Schmidt. Ele era de uma vertente do movimento da Semana de Arte Moderna de 22, era de uma vertente mais denominada espiritual, né? Não que fosse espiritual no sentido religioso, mas que tratava de temas mais espirituais, como a eternidade, como Deus, como a morte, quer dizer, de valores que costumamos chamar como valores espirituais. Augusto Schmidt era um homem bom, era um carioca, era um empresário de sucesso. Os mais antigos se lembram da rede de supermercados Disco. Ele foi fundador da rede Disco de supermercados. Ele foi presidente do Botafogo. Haviam dois clubes de Botafogo. Havia o Botafogo Futebol Clube e o Clube de Regatas do Botafogo. Ele faz a fusão dos dois e cria o Botafogo de Futebol e Regatas, que é esse Botafogo que nós temos hoje, que é a fusão que parte de uma iniciativa dele, ele que costura esse clube. E, além de poeta, ele era um empresário, como dito, ele fundou uma empresa chamada Orquima. A Orquima foi a gênese da Nuclebras, que hoje opera, depois que se tornou a Nuclep, e que opera energia nuclear. Um homem de visão. Foi conselheiro e assessor do presidente Juscelino Kubitschek. Foi ele que criou o slogan 50 anos em 5, que todos nós eu acho que estudamos nos livros de história, quando falamos e tratamos do governo Kubitschek, da construção de Brasília, de todo aquele desenvolvimento que foi trazido ao Brasil. Augusto Schmidt, como poeta, ele trata em alguns textos que eram publicados nos jornais da época, principalmente o Correio da Manhã, ele trata de alguns textos que dizem respeito aos valores espirituais daquele Brasil. Num determinado texto, ele fala de um poeta chamado E.M. Cioran, um romeno. Esse romeno, na década de 50, ele faz uma crítica ao cristianismo, e naquele início já de Guerra Fria, de expansão ateísta, ele fala o seguinte sobre Jesus: Jesus se esvai. Não só os seus preceitos, como a sua doçura irritam. Seus milagres e a sua própria divindade prestam-se ao riso. A cruz começa a cair, de símbolo torna-se matéria, e como matéria toma o caminho da decomposição, em que perecem todas as coisas, as indignas e as honradas. Schmidt faz então no jornal uma resposta, e ele escreve um artigo no qual ele fala o seguinte: a paisagem cristã é realmente desoladora, mas quem desolou essa paisagem foi o próprio homem. Não houve uma decadência do cristianismo, mas uma decadência do homem cristão. O cristianismo, se pudéssemos ainda receber como os antigos o receberam, verificaríamos que não se adoçou demais nem se esvaziou. Há qualquer coisa de amargo ao contrário no cristianismo, e isso conservou até aqui intacta e pura a água da fonte que jorra há 2000 anos sobre a humanidade. A desgostosa doçura, o que se decompôs, enfim, foi o homem que insiste em chamar-se cristão sem o ser de verdade. É, de algum modo, correto o que ele fala. Mas nós, quando entramos na história de Daniel e nos aprofundamos nesse capítulo 2, nós vemos que não é uma verdade completa. É muito superficial a maneira como ele responde.
porque o livro de Daniel justamente nos fala do reino de Deus e do reino de Deus estabelecido e do reino de Deus vivido através da sua igreja, seja a igreja do Velho Testamento ou a igreja do Novo Testamento, e vivido através dos cristãos. E, novamente, eu uso propositalmente dos cristãos do Velho Testamento e dos cristãos do Novo Testamento. Porque, como os irmãos sabem, aqueles que estavam no Velho Testamento esperavam a Cristo e foram salvos por Cristo nessa esperança. Quando nós nos aproximamos do final da vida do Augusto Schmidt, nós percebemos por que ele pensa assim. Ele morre desiludido. Após os eventos de 64, ele tenta restaurar a democracia. Após a morte de Castelo Branco, qualquer esperança de que ela retorne se torna mais dura. E ele morre de uma maneira talvez prazerosa, né? Ele morre na beira da praia. Ele tem um ataque cardíaco, ele desmaia e morre na beira da praia, sem muito sofrimento. Mas completamente desiludido, completamente entristecido com a sua experiência e com a sua desesperança quanto ao que ele achava que seria uma sociedade cristã. Todo aquele fundamento que ele colocava nos seus artigos, nos seus poemas, todo aquele arcabouço, não foi capaz de fazê-lo ter esperança e sobreviver, mesmo em meio às mudanças históricas, econômicas, políticas que ele sofreu. O que esse texto de Daniel nos fala é justamente sobre a relação, primeiro, do homem em geral e depois do cristão com as mudanças de poder. Nós vemos aqui o personagem central do livro. É um livro que é dividido em duas etapas, uma etapa histórica e uma etapa profética. A primeira tem um estilo histórico, de narrativa histórica, e a segunda tem um estilo de gênero profético apocalíptico. O gênero apocalíptico é sempre aquele em que existe a revelação de acontecimentos futuros, de repercussões cósmicas, e essa revelação ela é feita pela mediação de um ser sobrenatural. Aqui, para Daniel, foi através de Gabriel. Em Pátimos, nosso próprio Senhor Jesus falou com o apóstolo João. Ele era um nobre hebreu de aproximadamente 20 anos, foi levado cativo para a Babilônia no primeiro cerco de Nabucodonosor a Jerusalém, em que ele leva o que quer, mas ainda não destrói o reino. Ele recolhe, dentre os filhos dos judeus, aqueles que tinham melhor aparência, que eram conhecidos por um melhor conhecimento e que tinham melhores habilidades que poderiam ser usadas no reino. A Bíblia destaca muito a fama de Daniel. O profeta Ezequiel, que era mais velho do que ele, diz que o rei de Tiro, e aí ele está falando da presunção do rei de Tiro, que se achava muito sábio, ele diz em tom jocoso: você então é mais sábio do que o profeta Daniel. E num outro momento, quando ele fala do poder da oração dos homens santos da Bíblia, o profeta Ezequiel, ele alinha Daniel a Noé e Jó, quanto à capacidade e quanto à intimidade deles da oração no andar com Deus. O interessante é que na nossa Bíblia, ele está nos livros proféticos, mas na Bíblia dos judeus, ele está nos chamados livros hagiográficos. Ele não está nas profecias, porque os judeus, o rabinato, entendeu que ele não teria certas características próprias dos profetas, que seriam uma vida de contemplação, que seria não passar por sofrimentos contínuos, embora nós venhamos a perceber que ele passa por esse sofrimento contínuo, não só como uma espécie de martírio, que são as perseguições que nós encontramos a ele no texto,
mas até mesmo quando ele aplica a si uma dieta e deixa de comer e aplica uma dieta quando ele está a receber profecias. Além disso, ele, como deve ter sido visto pelos irmãos, ele trabalha para que mesmo cativo possa exercer a dieta do Levítico. E tem aquela história dele com o chefe dos eunucos. O que nós temos também que vale a pena destacar é quanto aos antepassados de Daniel. Se os irmãos forem ler lá em Isaías, encontrarão um evento em que o rei Ezequias recebe enviados do pai de Nabucodonosor, primeiro rei da dinastia de que Nabucodonosor fazia parte. O pai de Nabucodonosor envia emissários para ajudar e Ezequias os recebe de braços abertos e mostra todos os tesouros do reino, e mostra todas as riquezas do templo, as armas do exército, e exibe tudo buscando exaltar a si próprio com toda aquela exibição. E o profeta Isaías o repreende. Se os irmãos forem ler, lá em Isaías 39, de 5 a 8, ele fala o seguinte: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até de teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. Então a vida de Daniel acaba sendo marcada, isso é uma questão, para muitos é polêmica, mas nós poderíamos fazer, de repente, uma projeção de que a vida dele teria sido, de algum modo, marcada pela tolice de um antepassado, e marcada até mesmo fisicamente. Ele vai para a casa dos eunucos, do chefe dos eunucos, não há registro de que ele tenha casado, possivelmente era essa condição profetizada por Isaías que permitia a ele transitar no palácio real. É claro que tal possibilidade pode vir a ser desonestamente e anacronicamente utilizada pelos defensores aí das questões de gênero, mas a grande verdade é que ele vinha de uma casa em que um dos antepassados não teve o menor zelo com a obra da redenção. Então, esse nosso personagem, Daniel, ele sabia que o seu possível avô Ezequias, ou um avô indireto, como um tio-avô, ou um parente, um antepassado seu, Ezequias, não tivera o menor zelo com o plano da redenção, pois ele sabia, ele conhecia as promessas feitas à casa de Davi. Mas, quando advertido do que aconteceu, o que ele faz? Olha, não é comigo. Ele era um narcisista, não interessa o que vai daqui para frente. Isso não é comigo, vai acontecer com a minha descendência, eu não vou me importar com isso. Em contraposição, ele agora está perante um rei que tem um sonho que fala que a sua descendência não vai ficar para sempre no poder. Um sonho que fala que o seu reino vai ser abatido por outro reino. E está, ao mesmo tempo, perturbado por isso. Eu penso que Deus fez Nabucodonosor esquecer o sentido do sonho para que esse fosse proclamado. Mas eu penso também que tamanha verdade não seria possível de caber na memória de um homem como Nabucodonosor. E que por isso Deus teve que lembrar a ele a sua condição da qual ele já fora informado no sonho. É por isso que nós vemos que essa profecia, ela vai se encaixar no contexto histórico do plano da redenção e ela vai servir como
parâmetro para que o cristão que está dentro do plano da redenção, que é um cidadão do reino dos céus, encontre consolação e firmeza nos processos de mudança político, histórica e econômica a qual ele atravessa, sem perder a sua integridade de cristão. Parece que Deus, utilizando o homem mais poderoso do mundo de então como uma espécie de representante da humanidade, ele diz o que vai acontecer dali em diante, ele diz para a humanidade o que vai acontecer dali em diante até a vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo que depois o próprio Nabucodonosor vai ver na fornalha. Esse Jesus Cristo é essa pedra que aparece no sonho de Nabucodonosor que nós lemos, que destrói todos os reinos e se sobrepõe a todos eles. Como nós vimos, meus irmãos, essa estátua que compunha a imagem vista falava de 4 reinos. O primeiro era o reino contemporâneo à interpretação da visão, que era o reino babilônico, o reino de Nabucodonosor. Essa era o ouro, era o maior poder até mesmo em extensão e riqueza. Tudo era dele. Os babilônios, eles trouxeram muita coisa dos sumérios. Os irmãos se lembram quando Abraão sai a andar, sai de Ur dos Caldeus? Até o comerciante era considerado funcionário do rei, era um funcionário público do rei. Mas quando ele sai, ele se torna como independente do rei. E os babilônios tinham muito disso, tudo era, até os animais daquela terra eram propriedade real. Então foi o maior reino em riqueza e em extensão que havia. Por isso ele é designado como uma cabeça de ouro. Após esse reino, vem um outro que é designado como tendo os peitos e os braços de prata. Por que a profecia fala em prata? Porque é um reino menor, mas que vai suceder a esse reino maior. A conquista, a expansão desse reino também está narrada nos livros de Daniel, mas já não existia a essa época. Os medos e persas, o império medo-persa é o império que sucede ao reino babilônico. Ele ocupa esse poder, ele se expande, ele chega até a Europa, organiza 2 invasões contra os gregos, e aí nós temos o filme 300, narra um pouco dessa história. Ele vai com todo aquele misticismo dos persas. Nós temos a Batalha de Termópolis, que muitos dizem que foi a fundação da Europa. Porque, meus irmãos, imaginemos mesmo um sistema místico e pagão daquela estatura, adentrando na Europa e modificando a formação da Europa, o que seria do mundo hoje. Mas eles não conseguem. Então os gregos, os macedônios, eles se reúnem e começam a se expandir. E eles são o terceiro reino. Eles são a barriga e as coxas de bronze. Foi um reino fundado por Alexandre, que derruba o último rei medo-persa, Dario Codormano. Ele é inferior à monarquia persa em riqueza e extensão. Vejam que é sempre um reino que se estabelece sucedendo o outro, mas não alcança a riqueza que o reino anterior tinha, embora alcance muita riqueza e embora alcance uma certa extensão. Alexandre vangloriou-se de ter conquistado o mundo, e então sentou e chorou porque não tinha outro mundo para conquistar. É um comentário que parece antagônico. Ele alcança o mundo de então, entretanto, em comparação com os reinados anteriores, ele fica com uma extensão ainda não
como a deles, dos reinos anteriores. E no final, nós temos o Império Romano, que são as pernas e pés de ferro. O Império Romano, no final, ele é dividido em 10 reinos, quando ele está nos seus estertores. E alguns desses reis eram fortes, como ferro, e outros eram fracos, como barro. E eles tentam fazer uma articulação política entre eles, mas não conseguem. Daí o texto profetiza que isso não seria possível, que eles tentam fazer uma liga entre barro e ferro. Os 10 reinos seriam os dedos de 2 pés, que seriam 5 dedos. Daí essa imagem na profecia. E é justamente nesse império romano que nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra que vem e derruba todos esses impérios anteriores e estabelece o seu reino na terra. A pedra cortada sem mãos representava o reino de Jesus, que deveria ser estabelecido no mundo na época do Império Romano e sobre as ruínas do Império de Satanás nos reinos do mundo. Esta é a pedra cortada do monte sem mãos, pois ele não seria levantado nem apoiado pelo poder humano, nem pela política humana. Irmãos, somos seres políticos, como seres humanos, mas o reino de Deus não precisa de nenhuma política para se estabelecer, ele já está estabelecido. Nenhuma mão visível deveria agir no seu estabelecimento. Essa pedra é a pedra que os edificadores rejeitaram, porque não foi cortada pelas mãos deles, não foi fruto de articulação, mas agora se tornou a pedra fundamental, a pedra de esquina. A igreja do Evangelho é um reino do qual Cristo é o monarca único e soberano. Esse reino é frequentemente chamado no Novo Testamento de reino dos céus, pois a sua origem é do alto e a sua tendência é para cima. Assim como Cristo é um monarca que não tem sucessor, o seu reino também é uma monarquia que não está sujeita a nenhuma revolução. Nós vivemos num momento revolucionário e nós vemos tentativas de revolução usando o Evangelho, propostas de releitura da Bíblia, atualização da Bíblia, estatização do ensino bíblico, como na última semana saiu uma carta de uma pastora luterana pedindo que o Ministério da Educação ou que o governo regulasse o que os pastores iriam aprender e o que eles iriam ensinar. O reino de Deus não está sujeito à revolução, porque ele está no coração. A igreja ainda é a mesma. O reino de Deus foi certamente tirado dos judeus e entregue aos gentios, mas ainda assim foi o cristianismo que governou, sim, o reino do Messias. Quando falamos de cristianismo, não estamos falando aqui da religião formal cristã, mas de seu conteúdo. Os irmãos sabem, né, a definição de doutrina. A doutrina é uma percepção da realidade. A doutrina cristã é a percepção da realidade da criação e da realidade espiritual e da realidade das coisas mesmo, até dessa realidade que nós vivemos. É nesse sentido. O reino de Deus é essa realidade e é o regramento dessa realidade pelo Senhor Jesus Cristo. A revolução tenta deturpar a realidade. A redenção vai conciliar o homem com quem rege essa realidade, com quem é a realidade, que é o próprio Senhor Jesus. O reino de Cristo assolará os outros reinos, sobreviverá a eles e florescerá quando eles afundarem com o seu próprio peso. Eles ficarão tão destruídos que não se conhecerá mais o seu lugar. É por isso que a visão diz que o ferro, o ouro, a prata viram como palha, levada pelo vento. Vocês veem essas lutas todas dos homens por poder, né? A gente vê agora exibições de poder. Daqui a 10, 15 anos, ninguém vai se lembrar. Augusto Schmidt era um poeta muito prestigiado nos anos 50, 60, mas a maioria das pessoas
não se lembram mais dele. Se você se fiar, meu irmão, no poder deste mundo como uma garantia existencial, meu irmão, você está fazendo uma má escolha. Mas se você se fiar no reino de Deus, se você for um incluso nesse reino de Deus pelo próprio Senhor Jesus, você tem a vida eterna, você faz parte de um reino eterno. Dos reinos que aparecerem contra Cristo, esses reinos serão quebrados com uma vara de ferro, como um vaso de oleiro. Nós vemos lá no Salmo 2, verso 9, quando o salmista fala, porque as nações se ajuntam contra Deus, Deus se ri deles e Deus os quebrará com uma vara, como se quebra o vaso do oleiro. Salmo 2, verso 9. Uma aplicação, meus irmãos, que nós temos desse texto, incluindo aí a vida de Daniel. Veja que Daniel, dentro de um processo histórico que o atingiu pessoalmente, reduzindo de príncipe a uma condição servil, impossibilitando-o de deixar descendentes, ele atravessa esse espaço sendo um homem de Deus. A primeira coisa dessa história que nós podemos fazer é a comparação de Ezequias com Nabucodonosor e utilizar essa comparação para as nossas vidas. Ezequias despreza as profecias sobre a casa de Davi, sendo descuidado com a posteridade de onde viria o Messias. Nabucodonosor, ímpio e cruel, recebe a revelação de Deus sobre o fluxo da história, até o aparecimento do reino de Deus, isto é, a vinda do Messias, e se perturba com isso. Ele acaba, por fim, descansando ao reconhecer a soberania de Deus na história. Embora ele tenha lutado muito com isso, porque nós vamos ver que ele ainda assim erige uma estátua, ele ainda assim fica nas varandas como um soberbo, e Deus ali o joga junto aos animais. Ele tem todo um processo, mas ao final o indicativo histórico do livro de Daniel é que ele realmente descansa em Deus, quanto à soberania dele na história. E nós, como somos como Ezequias, que não se preocupa com o desenrolar do plano da redenção, agimos com integridade, ou ficamos perturbados como o ímpio, como Nabucodonosor? Preocupados com o destino, é claro que, de algum modo, nós temos que nos preocupar com o desenrolar da história, com os acontecimentos políticos e econômicos, para um determinado fim de planejamento, mas isso tira a nossa confiança e o nosso descansar em Deus. Num segundo momento de aplicação, o que eu gostaria de destacar é que Daniel e seus amigos, nesse capítulo nós lemos, depois os irmãos leiam de forma mais detida, eles fazem um uso inteligente dos espaços políticos disponíveis para exercer a vocação espiritual deles dentro do plano da redenção. Vocês perceberam aqui que Daniel fala com Arioque, que iria interpretar o sonho. Está nos versos 15 e 16. Ele fala que iria interpretar o sonho e ele vai a Nabucodonosor e pede um tempo para interpretar esse sonho. Passado esse tempo, quando ele tem a resposta, o que Arioque faz? Arioque vai e diz: olha, eu encontrei alguém, o senhor está perturbado, eu encontrei alguém. O que é isso? Arioque puxa para si, tenta puxar para si um prestígio dentro dessa interpretação dos sonhos, dentro dessa possibilidade do imperador, do rei, ter a sua perturbação curada. Eles fizeram isso antes também. Quando nós lemos na questão da dieta, quando eles estavam em formação e não queriam comer, como nós vemos no capítulo 1, eles não queriam comer da comida do rei. Eles vão primeiro ao chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos diz: olha, eu não posso. Mas eles possivelmente observam que os suboficiais da casa dos eunucos poderiam, de algum modo,
fazer ajustes na alimentação dos que estavam ali. E nós vemos que no capítulo 1, versos 10 e 11, eles vão a esse homem e falam com ele, e ele ajusta a dieta deles para que eles possam cumprir a sua dieta levítica. Então eles utilizam, sem que haja malícia, talvez Daniel tenha ali tolerado ou deixado Arioque roubar um pouco, tentar roubar a cena, alcançar algum prestígio, e eles utilizam as possibilidades daquela administração para servirem como cristãos ou para viverem a sua vida cristã. Num tempo de grandes mudanças, isso é algo para o qual nós devemos atentar. Por fim, meus irmãos, mas só mais duas aplicações. O cristão não dedica nem integra a sua vida ao projeto revolucionário ou à sobrevivência dentro das estruturas do poder vigente, mas ao plano da redenção. O momento em que vivemos, mais do que um momento histórico, é um momento redentivo. Nós estamos aqui num plano histórico em que várias coisas acontecem no mundo e no Brasil, mas nós, como cristãos, estamos num momento de proclamação e vivência da redenção no reino de Deus. Nesse momento em que nós vivemos, existe comunhão. Daniel não interpreta sozinho os sonhos, ele vai aos seus irmãos em Cristo, seus amigos da corte, que oram por ele e oram com ele. Existe proclamação, ele não fala que é uma habilidade pessoal, ele começa exaltando a Deus. Assim que ele recebe a revelação, ele exalta a Deus, ele proclama o Senhor Deus, e existe serviço. Com certeza, Daniel serviram a outros cristãos em posição mais desvantajosa durante o cativeiro. E a última aplicação é que o exercício da nossa vocação dentro do plano da redenção, ele gera consequências que não se restringem à igreja. A graça comum, meus irmãos, a graça comum, ela beneficia a humanidade muitas vezes por causa da ação e do exercício do entendimento cristão. Por exemplo, a distinção entre o Estado, entre a natureza humana e a natureza divina, a não mistura delas, como foi decidido no Conselho da Calcedônia, é a gênese de algumas distinções bem famosas que nós temos. É a gênese, por exemplo, da separação entre religião e Estado. O habeas corpus, dá-me o corpo, porque a alma não era do rei. Vem também de concílios cristãos, inclusive o da Calcedônia. São benefícios que os cristãos, ao exercerem o seu entendimento, trouxeram para a humanidade, além de muitos outros. Os magos, os astrólogos, os caldeus iriam ser mortos por Nabucodonosor. Mas a proclamação do Evangelho, e literalmente, meus irmãos, essa profecia é uma profecia evangélica, porque aponta para Cristo, a proclamação do Evangelho por Daniel impediu que aqueles homens fossem mortos por um tirano perverso. Então, ao contrário da desesperança e desalento do autor do poeta que nós tratamos aqui do início, nós vemos que o reino de Deus corre inabalável, mesmo que os reinos do mundo se levantem contra ele, ataquem os seus cidadãos que por aqui estão passando, mesmo que as potências desta terra tentem opor-se ao nosso Deus. Que nós possamos encontrar consolação nesses tempos tumultuados que nós vivemos, seja a nível mundial, seja a nível brasileiro, a nível nacional, nessa experiência do nosso irmão Daniel. Estamos em Cristo, meus irmãos. Estamos em Cristo. Somos cidadãos dos céus. Não precisamos de muita coisa a não ser nos atentar para buscar viver como cristão. Daniel precisava orar todo dia, estudar as Escrituras. Não é tão diferente conosco. Daniel precisava ter a esperança. Não é tão diferente conosco. Ele olhava para a vinda de Cristo. E nós
temos a vantagem de olhar para o Cristo que já veio e que deixou testemunho para nós, que é celebrado na ceia. Não temos muito o que temer nessas mudanças. Temos que ter as cautelas, temos que estar atentos, mas não precisamos perturbar o nosso espírito. Amém? Então, mesmo assentados, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura desses 49 versos do capítulo 2 de Daniel. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, mas os irmãos terão o mesmo proveito se lerem na versão que têm em mãos. Diz o seguinte o texto: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de um mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber
este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não achou nenhum lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desse reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais dividido, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei
o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos 6 reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei.